Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Palavra do Senhor. A alegria de pertencer a uma comunidade de fé. Quando nós pensamos em comunidade de fé, nós nos lembramos da igreja, nós lembramos dos irmãos que aqui congregam, nós nos lembramos dos bons momentos que passamos juntos, nós nos lembramos das tantas dificuldades na caminhada da igreja, que se aproxima aí dos seus 49 anos, se Deus permitir, completaremos no dia 25 de agosto, dos muitos irmãos que por aqui passaram, dos muitos irmãos que aqui estão, dos muitos irmãos que foram levados pelo Senhor, dos muitos irmãos que neste momento, devido à situação pandêmica que ainda vivemos, estão afastados, estão distantes, estão nas suas casas, nos assistindo através das redes sociais, do YouTube e de tantos outros meios. Tem chegado aos nossos ouvidos de que a palavra do Senhor, o culto tem chegado a esses irmãos por esses instrumentos que Deus nos abençoa. E nós já discorremos na apresentação da carta sobre a alegria, que é o tema pujante desta carta. Ela é conhecida como a carta da alegria e também conhecida como uma das cartas da prisão. É digno de lembrarmos de que Paulo estava preso quando escreve essa carta à igreja de Filipos. Preso em Roma, aproximadamente por 2 anos. E esta talvez seja a última carta que ele escreveu, dentre as demais, lá da prisão. Então, quando a gente fala numa comunidade de fé, a palavra comunidade vem de comum. Ela tem a sua origem, tem a sua raiz em comum. Ou seja, algo em comum, algo que nos liga, algo que nos afina, algo que nos aproxima. E quando nós falamos em comum, nós devemos ser levados a falar em comunhão. E comunhão, no uso comum, no uso geral, no nosso dia a dia, passou a ser partilhar de momentos, de ajuntamento, de estarmos próximos. Talvez comunhão ao redor da mesa, comunhão na Santa Ceia do Senhor, comunhão nos estudos bíblicos e na reunião de oração, quando dividimos ali as nossas experiências, as nossas cargas, os nossos pesos, as nossas alegrias, para compartilharmos com o corpo, um só corpo, em comunhão. Tudo isso realmente é tido como um momento de comunhão, é algo que tem em comum. A real comunhão, ela vai muito mais do que um ajuntamento. Ela vai muito mais do que estarmos juntos num culto, prestando culto ao Senhor, onde a nossa ideia comum é engrandecermos o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, é prestar culto a Ele. Sim, isto também é comunhão. Mas o termo bíblico usado aqui para comunhão está descrito no versículo 5, é dito aí como pela vossa cooperação no Evangelho, é koinonia, é o termo descrito comumente como comunhão. E comunhão não é apenas uma aura emocional, não é apenas um sentimento nosso de bem-estar.
porque normalmente esses momentos de comunhão são tidos pelos bons momentos, quando nós nos alegramos, quando nós estamos juntos, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós levantamos as mãos, quando nós partilhamos da mesa, quando nós podemos bater um bom, longo papo com os nossos irmãos. A comunhão, ela extrapola os bons momentos. Comunhão, quando é citado na Bíblia como koinonia, é um envolvimento, é um compromisso, e na grande maioria das vezes, com alguma atividade ligada ao reino de Deus, à pregação do Evangelho. Paulo estava longe fisicamente e geograficamente da igreja de Filipos, dos irmãos da igreja de Filipos, mas os tinha perto, em comunhão, em cooperação. E é isso que ele diz no versículo 5, pela vossa cooperação, pela vossa comunhão, pela vossa koinonia no Evangelho. Isso começou desde sempre, desde o primeiro dia, desde quando Paulo se aproxima daquela reunião de oração, onde Lídia se converte. Essa comunhão com Paulo extrapolou os 1.200 quilômetros que distanciavam Paulo, preso em Roma, da igreja de Filipos, na região da Macedônia, hoje a Grécia. E Paulo, mesmo nessa situação difícil, ele nutria um grande afeto, um grande amor, uma grande amizade por esses irmãos da igreja de Filipos, os filipenses, aqueles que lá estavam. E mesmo nessa situação difícil, ele foi capaz de se alegrar quando refletia, quando pensava nos irmãos da igreja de Filipos. É verdade, Paulo estava impedido de ter contato com esses irmãos. Paulo estava distante deles, não podia vê-los, mas as algemas não o impediam de pensar nos irmãos, de lembrar dos irmãos e, acima de tudo, de orar por eles. Os irmãos de Filipos tinham comunhão com Deus e tinham comunhão com Paulo. Estavam presentes nas algemas de Paulo, nas cadeias de Paulo, mesmo distantes, 1.200 quilômetros. Isso gerava tanto em Paulo quanto na igreja de Filipos a alegria da comunhão, a alegria de pertencer a uma comunidade de fé. Hoje, quando nós nos lembramos de tantos irmãos que nós gostaríamos de que estivessem aqui conosco e que ainda se encontram impedidos de estar, nós olhamos para esta carta e podemos ter no exemplo de Paulo, naquilo que ele nos deixa, naquilo que ele nos escreve, o como nós podemos nos alegrar, tanto os que estão em casa nos assistindo, como os que aqui estão, de pertencermos a uma comunidade de fé. Em primeiro lugar, queridos, Paulo os tinha na memória. Paulo os tinha na memória. Vamos ver aí os versículos de 3 a 6, que nos diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo os tinha na memória, a alegria de se lembrar desses irmãos, a alegria de se lembrar dos bons momentos. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. É impressionante, queridos, nós pensarmos que Paulo, estando preso, ainda consegue se lembrar desses irmãos e sentir alegria por lembrar deles e dar graças a Deus. As suas necessidades certamente eram maiores do que daqueles irmãos que estavam lá na igreja de Filipos. Ainda assim, Paulo começa a sua carta expressando gratidão
por tudo que os filipenses haviam feito por ele e pelo Evangelho. E eu quero chamar a sua atenção, quando ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós. Dou graças ao meu Deus por tudo. Será que hoje nós podemos pensar na nossa igreja como um todo, nos nossos irmãos, nos que estão aqui, nos que estão em casa, e tudo que a gente vive aqui, ou já viveu, aqueles que estão há mais tempo, aqueles que estão chegando agora, e dizermos ao Senhor Deus: nós damos graças ao Senhor por tudo o que eu recordo de vós. Se nós olharmos para o início dessa igreja, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, as recordações que Paulo tinha dessa igreja poderiam macular essas lembranças. Paulo foi arrastado, teve suas vestes rasgadas, foi açoitado muitas vezes, ao ponto de deixar vergonhas e aquele carcereiro ter que cuidar deles. Foi preso no cárcere interno, numa segurança máxima, tiveram seus pés amarrados, acorrentados a um tronco, e lá ficaram, feridos, machucados, mas ainda assim louvando ao Senhor. Ele foi julgado sem nenhum critério, sem nenhum direito à defesa, e ainda tentaram fazer uma reparação quando souberam que ele era cidadão romano na calada da noite. Essas poderiam ser as recordações que Paulo teria, mas ainda assim, quando Paulo se lembra, ele diz: olha, por tudo que eu recordo de vocês. Isso é o que nós conhecemos, e ainda podemos conjecturar sobre algumas outras memórias de Paulo. Era uma igreja composta de muita gente, de gente de todas as raças, nações, etnias, de lugares diferentes. Vemos Lídia, a vendedora de púrpura, se converteu e abre a sua casa para receber Paulo. Nós vemos o carcereiro romano, que cria que César, o imperador, era o Deus a ser adorado. E ele também se converte e leva Paulo e Silas para dentro da casa dele, cuida deles. Ainda assim, essa igreja, é possível que algumas diferenças com Paulo existissem. E ainda assim Paulo diz: olha, dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vocês. E aí nós podemos pensar em algumas coisas: a conversão de Lídia, a libertação daquela jovem possessa adivinhadora, a conversão do carcereiro e de toda a sua casa, e de tantas outras coisas, e da manutenção, da fidelidade dessa igreja na missão de Paulo, contribuindo financeiramente com ele. E ele diz: olha, eu não me lembro só das coisas boas, eu dou graças a Deus por tudo o que eu recordo de vocês. Tudo. E nós podemos apenas entender isso por 3 razões, queridos. A primeira delas está no capítulo 1, versículo 1, que nós já estudamos semana passada. É que Paulo se coloca na condição de servo de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: olha, eu tenho um dono, e o dono é o Senhor, e eu faço o que Ele quer, e tudo o que Ele quer é bom, tudo o que Ele quer é perfeito. Ele está no controle de todas as coisas, ainda com todo o sofrimento, tudo que eu passei aí, todas as dificuldades. O Senhor foi quem dirigiu e dirige a minha vida. Por isso, então, eu me alegro em tudo e dou graças a Deus por tudo que eu recordo de vocês, porque Deus está no controle. Ao olharmos para a nossa vida nesse último ano, será que nós podemos dizer assim: olha, Senhor, eu dou graças por tudo que eu vivi, por todas as dores, por todas as perdas, por todas as lutas, pelos açoites, pelas cadeias, pelas algemas. Dou graças ao Senhor pela minha igreja, por tudo que eu recordo, das nossas diferenças, das nossas rusgas, da nossa intransigência muitas das vezes, mas somos abençoados pelo Senhor e estamos desfrutando da alegria de pertencer a uma comunidade de fé, que louva ao Senhor, que engrandece o nome do Senhor, que é alimentada e edificada e firmada na sua palavra. Louvado seja o nome de Deus por isso. Eu dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo. Essa condição, ela só é possível quando nós nos colocamos na condição de servos, servindo a Deus e servindo ao próximo.
É Paulo colocando em prática aquilo que ele ensina no versículo 7 do mesmo capítulo 1. Paulo ama aos irmãos de Filipos. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração. Eu amo vocês, eu amo essa igreja. E as nossas diferenças, as nossas lutas, as nossas dores, elas são menores do que aquilo que nos une, que é o amor ao Senhor e do Senhor em nós. Paulo é servo. Paulo ama aos irmãos, e quando nós amamos, nós preferimos o outro em honra. Está descrito aí no capítulo 2, versículos 2 a 4, dizendo que a alegria é completada quando temos o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada fazendo por partidarismo ou vanglória, mas humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo ama essa comunidade e é amada por ela. Então o que os separa é muito menor daquilo que os une. Hoje, quando a gente vê dentro da igreja separações por conta de política, direita e esquerda, Bolsonaro ou Lula, nós podemos sim ter as nossas convicções, queridos, mas aquilo que nos une é o Senhor Jesus, e é para o alto que nós buscamos, é para o alto que nós olhamos. E é uma terceira razão para que Paulo tenha gratidão por tudo que ele se recorda, gratidão por tudo que ele se recorda. É Paulo colocando em prática aquilo que ele ensina lá no capítulo 4, no versículo 8, é só passar as páginas aí da sua Bíblia. É ele buscando lembrar, buscando pensar, buscando compreender as coisas boas que vêm dos céus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós tendemos a trazer na nossa memória as coisas ruins, as diferenças, e colocamos dentro de nós as nossas lágrimas, as nossas dores, e não queremos perdoar, não queremos nos aproximar, queremos manter distância. Quando Paulo nos ensina que o que deve ocupar o pensamento é aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que louva o nome do Senhor, ao invés de só olharmos para as coisas ruins, ou lembrarmos só das coisas ruins, precisamos enxergar e entender que nós somos um corpo, uma comunidade de fé, e fomos unidos pelo Senhor. Mas é mais fácil nos deixarmos dominar pelo rancor, pelas diferenças. Paulo os trazia na memória. Paulo tinha a alegria de se lembrar desses irmãos, de se lembrar de tudo e dar graças a Deus por isso. Todas as vezes que Paulo orava, ele agradecia a Deus pela vida dos filipenses. Que amor, que carinho e que dedicação esse homem tinha a essa igreja, mesmo distante. Ele tinha, além da alegria de se lembrar dos irmãos e trazendo-os na memória, ele tinha a alegria de orar pelos irmãos, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Filipenses 1:4. Paulo não apenas lembrava deles, mas também orava por eles. Embora não pudesse vê-los, não pudesse estar com eles, ele intercedia a Deus em favor dos seus irmãos lá de Filipos. Não há, queridos, não há barreiras para a oração, não há distância para a oração, não há motivo que nos faça a não orarmos pelos nossos irmãos. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder por aqueles irmãos que estão distantes. E no versículo 4 eu queria destacar algumas características da oração de Paulo em favor dos filipenses. Ela é uma oração constante. Observe aí, queridos, versículo 4.
fazendo sempre. Paulo está todo dia, diariamente, orando por esses irmãos, colocando a vida desses irmãos diante do Senhor, intercedendo por eles. Paulo orava constantemente a Deus pela vida dos filipenses. Em segundo lugar, nesta oração, era uma oração alegre, a despeito de todas as dificuldades, fazendo sempre com alegria. Essa é a primeira referência à alegria na carta aos Filipenses, o tema que domina toda a carta. Lembre-se, queridos, Paulo estava preso, e essa alegria não é consequência da situação em si, mas é consequência de um relacionamento com Deus. A alegria do crente está em Cristo Jesus, e abordamos isso aqui na introdução da carta. E a alegria está em pertencer a uma comunidade de fé, amá-la e ser amado por ela. Em terceiro lugar, era uma oração humilde, fazendo sempre com alegria, súplicas. Suplicar não é simplesmente pedir. Suplicar não é simplesmente colocar diante de Deus, muito menos determinar aquilo que Deus tem para fazer. Muito menos colocar Deus na parede e dizer: eu não aceito isso para a minha vida, eu não aceito isso para a vida do meu irmão. Não. Ele está suplicando, ele está implorando, ele está rogando. Ele sabe quem ele é e ele sabe com quem que ele está falando. Mas vivemos em dias que alguns querem dar ordens a Deus. Em quarto lugar, nessa oração, é uma oração abrangente, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Nenhum dos crentes foi escolhido, não tinha panelinha na cabeça de Paulo. Eu vou orar por esse e não vou orar por aquele. Eu vou orar por esse que eu gosto mais e não vou orar pelo aquele outro. Eu vou orar por esse que tem uma ideia mais parecida com a minha e não vou orar pelo outro. Ele ora por todos os crentes da igreja de Filipos. Ninguém foi excluído das suas orações. E isso vindo de um prisioneiro, querido, isso é especialmente significativo. Paulo ora por todos os crentes. Até porque quando nós intercedemos pelo nosso irmão, nós tiramos o foco de nós mesmos, dos nossos problemas, das nossas dores, do nosso egoísmo, e colocamos em prática aquilo que Paulo está ensinando lá no capítulo 2, versículos 3 e 4, que nós já lemos aqui. Preferindo o outro em honra, amando o nosso irmão, dedicando o nosso tempo orando pelo irmão. Então, Paulo tinha na memória, tinha a alegria de se lembrar deles e tinha a alegria de orar por eles. E mesmo à distância, Paulo tinha a alegria da comunhão dos irmãos. Filipenses 1:5, pela vossa cooperação, pela vossa koinonia, pela vossa comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa palavra que comumente traduzida por comunhão, originalmente, ela vem de uma conotação comercial, de quando uma pessoa faz sociedade com outra, quando são sócios que têm o mesmo objetivo, diz-se que elas têm koinonia, uma comunhão, uma parceria nos negócios. É desse modo que Filipenses 1:5 destaca a verdadeira comunhão, que é compartilhar a mesma visão na pregação do Evangelho ao mundo, investindo para que isso aconteça. E isso nós fazemos aqui quando lançamos a campanha missionária. Nós temos comunhão com os nossos missionários que estão lá no Oriente Médio, quando nós oramos por eles, quando nós os abençoamos financeiramente, quando nós mandamos uma mensagem, ou ligamos, ou nos falamos. Isso é comunhão, é cooperando para o crescimento do Evangelho. E vale destacar mais uma vez que isso é desde sempre. Era uma igreja que tinha uma visão de comunhão, de koinonia. Paulo e os filipenses experimentavam essa comunhão. Em 1:5 nos diz que no Evangelho, lembre-se que comunhão não são só os momentos bons. Em 1:7, na graça, vai acompanhando os versículos na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 1, desfrutavam da comunhão no Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 10,
da comunhão nos sofrimentos de Cristo. Em capítulo 4, versículos 14 e 15, na comunhão das ofertas, da contribuição. A verdadeira comunhão, queridos, ela faz avançar a causa de Cristo, faz crescer o Evangelho e estimula também o crescimento espiritual dos crentes. Porque eles tinham também, além da alegria, da comunhão dos irmãos, da alegria de orar pelos irmãos e da alegria de se lembrar dos irmãos, os trazendo na memória, eles tinham a alegria da confiança em Deus. Paulo diz, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Daqui nós podemos tirar algumas lições. É Deus quem toma a iniciativa de começar a boa obra em nós, na sua igreja, é dele. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós. A salvação começa sempre com Deus, a boa obra começa sempre com Deus. Tudo começou na sua escolha eterna, antes da fundação do mundo. Nos garante Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 4. Foi Deus quem deu o primeiro passo. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. A conversão de Lídia nos mostra isso. A primeira convertida nessa igreja, em Filipos, 12 anos antes dessa carta ser escrita. Foi o Senhor que lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi o Senhor. Não foi a mensagem de Paulo, não foi a instrumentalidade de Paulo e o seu poder de argumento ou de oratória. Não, foi o Senhor quem abriu o coração para que essa palavra pregada por Paulo caísse no coração, entrasse no coração de Lídia e ali germinasse e desse fruto, a convertendo para a glória do Senhor. É Deus quem escolhe, é Ele quem abre o coração, é Ele quem chama, é Ele quem regenera, é Ele quem dá a fé salvadora, é Ele quem justifica, é Ele quem santifica e é Ele quem glorifica. A salvação é uma obra inteiramente de Deus. Um homem não se torna cristão porque ele faz uma boa obra, mas ele faz a boa obra porque ele é convertido pelo Senhor e se torna cristão. Essa boa obra começa no Senhor. E essa boa obra que o Senhor começou, Ele completará. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nada, irmãos, é capaz de impedir o Senhor de realizar o que Ele deseja nas nossas vidas e na nossa igreja, na nossa família, ou onde quer que seja. O Senhor começou e Ele vai completar, Ele vai fazer. Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou em nós. Por mais que sejamos diferentes, por mais que tenhamos as nossas diferenças, desavenças, às vezes celeumas, mas nós somos ligados pelo Senhor e nada detém o seu Evangelho. É Ele quem faz. E fará até o dia de Cristo Jesus, o finalzinho do versículo 6. Um dia eu e você, como igreja do Senhor, estaremos diante de Cristo, como filhos redimidos, feitos inocentes pelo sacrifício de Jesus, porque Ele tomou o nosso lugar, Ele foi culpado por nós, completos em todos os sentidos. A boa obra estará completa, a boa obra da salvação estará consumada nas nossas vidas. Aquilo que estava incompleto será aperfeiçoado, o que estava inacabado será concluído, o que está ferido será curado, o que é fraco será fortalecido, o que é temporário será eterno. E nós estaremos eternamente na presença do Senhor. Podemos confiar que Ele é fiel para cumprir o que nos prometeu, de que a boa obra que Ele começou em nós, Ele há de completá-la. Paulo então trazia esses irmãos na memória e tinha a alegria da comunhão com eles, de orar por eles, de interceder por eles, tinha a alegria de se lembrar desses irmãos, dando graças a Deus por tudo, absolutamente tudo.
mas além da memória, ele trazia também esses irmãos no coração. Versículos 7 e 8. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo amava os filipenses, Paulo os trazia no coração. O amor do apóstolo Paulo pelos filipenses não podia ser disfarçado, ele não podia ser escondido, ele exalava, ele transbordava, e está nessa carta, onde nós lemos das recordações que Paulo tinha da igreja, e tendo os irmãos na comunhão no coração. Paulo carregava esses crentes no seu coração, no sofrimento pelo Evangelho e nas suas algemas. Essa igreja, como nenhuma outra igreja neotestamentária, foi solidária a Paulo nas suas prisões, ou na sua cadeia, nas suas algemas, na cooperação, na comunhão, na coinonia deles no testemunho do Evangelho. Isso para Paulo, que estava preso, o fortalecia, o alegrava, fazia com que ele se lembrasse desses irmãos e se alegrasse por isso. Por isso Paulo os tem no coração. Paulo ainda os trazia no coração nessa defesa e na confirmação do Evangelho. A segunda parte do versículo 7, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes na graça comigo. Esse laço de afeição, ele é evidente pela participação dos filipenses na missão de Paulo. E quando ele diz, na defesa e na confirmação do Evangelho, nós precisamos lembrar mais uma vez a situação de Paulo, preso em Roma, aguardando uma sentença que poderia o levar à morte, diante de Nero, o homem mais poderoso de todo o mundo na época, o imperador romano, sanguinário Nero, sob nas mãos de quem Paulo diz a tradição que foi decapitado. E essa igreja, correndo todos os riscos, lembrando que a Macedônia e Filipos, especificamente, era uma colônia romana, tinha status de cidade romana, tinha um poder militar ali que envolvia a cidade, era uma cidade que desfrutava de algumas regalias, mas se essa igreja, nesse lugar, plantada ali por Deus, discordasse do que o imperador fizesse, correria riscos sérios de ser perseguida e ter os seus membros mortos, da mesma forma como Paulo, seu pastor, foi. Mas ainda assim, eles, por amor a Paulo e por obediência ao Senhor, eles defendem o Evangelho, eles se colocam do lado de Paulo. É muito mais fácil nós amarmos aqueles que podem nos oferecer alguma coisa. É muito mais fácil nós sermos próximos daqueles que nos são agradáveis. E não era o caso de Paulo. Paulo era um prisioneiro. Paulo era uma pessoa não grata. Paulo era alguém que poderia trazer sérios problemas a essa igreja. Mas ela se manteve ao lado do apóstolo, quando ele estava para ser julgado, quando ele estava acorrentado, quando ele não podia oferecer muita coisa em troca, quando ele não poderia nem mesmo visitá-los. Essa igreja foi então fiel ao lado de Paulo, e esse amor foi devolvido então no serviço ao Senhor, na pregação do Evangelho. Segunda parte do versículo 7, seja na defesa do Evangelho, na defesa e confirmação do Evangelho, por todos sois participantes da graça comigo. É quando a chapa está quente, queridos, que o amor é provado. É quando as coisas estão apertadas, que esse amor é forjado, que esse amor é solidificado. É por isso que Paulo tem saudade dessa gente,
Por isso que ele diz assim: eu os trago no coração. Olha, eu lembro de vocês, dou graça por tudo, eu oro por vocês, eu me alegro na comunhão que a gente tem mesmo longe. E eu trago vocês no coração. Era um amor mútuo, era um amor perceptível, era um amor vivido. É quando o fogo está alto que a gente prova do amor do irmão, ou prova o amor ao irmão. Amarmos aquele que está numa situação tranquila, onde está tudo bem, é muito mais fácil. Mas o diferente, aquele que não concorda, aquele que torce por outro time, aquele que está do lado oposto, é esse que nós devemos amar também. E termos na memória, dando graça a Deus por tudo, e tendo no coração o amando, e termos também esses irmãos presentes nas nossas orações. Versículos 9 a 11. E também faço esta oração, Paulo diz: faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A forma mais contundente, mais efusiva, mais real de nós demonstrarmos o amor por uma pessoa é orando por ela. A forma mais sublime de nós demonstrarmos o amor por uma pessoa é orando por ela, é intercedendo por ela, é colocando essa vida diante do Senhor, é suplicando ao Senhor por esse irmão amado. Deus usa a oração para cumprir o seu propósito soberano. A oração de Paulo, ela é muito peculiar. Paulo poderia ter pedido a esses irmãos que eram uma igreja pobre, podia ter pedido para eles prosperidade. Paulo poderia ter pedido a esses irmãos que estavam sendo perseguidos por livramento. Paulo poderia ter orado por esses irmãos, pedindo para que Deus os livrasse de todo o mal, que os guardasse dos perigos do Império Romano. Mas o que Paulo pede é para que eles progridam no amor. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo está pedindo para que esses irmãos cresçam espiritualmente, para que Deus os faça crescer espiritualmente. E esse crescimento se dá primeiramente na expressão do amor a Deus e do amor ao próximo. Nós só crescemos espiritualmente se amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A palavra do Senhor nos diz que nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos e não amarmos ao irmão que nós vemos. O nosso crescimento espiritual passa pela nossa comunhão, pela alegria de pertencermos a uma comunidade de fé, de termos os irmãos em nossa mente e darmos graças a Deus por todas as coisas, trazendo eles no nosso coração e tendo presentes nas nossas orações. Observe que eles não eram desprovidos de amor. Quando nós olhamos toda a carta, esses irmãos amavam Paulo, amavam a obra do Evangelho, amavam a palavra do Senhor, amavam a Cristo, corriam perigo por eles, mas Paulo ainda roga a Deus de que esse amor aumente mais e mais, que o vosso amor aumente mais e mais, que ele não fique estagnado, que ele seja um amor que cresça. Não há limites, amados, para o crescimento do amor. Não há limites no crescimento do amor. E como o amor pode crescer mais e mais? Em pleno conhecimento
e percepção. Esse conhecimento, a palavra aqui de conhecimento, epignosis, ela aparece 21 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que ela aparece, ela está ligada ao conhecimento das coisas de Deus, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento espiritual, ao conhecimento teológico da sua palavra, de olharmos e sabermos quem Deus é. Todas as vezes, as 21 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, está ligado ao conhecimento das coisas de Deus. Nós só podemos amar ao próximo se nós conhecermos mais a Deus. Nós só podemos amar ao próximo se nós conhecermos mais a sua palavra. Nós só podemos dar graças a Deus por todas as coisas da nossa comunidade de fé se nós amarmos ao Senhor e a sua palavra. Se nós o conhecermos, se nós estivermos próximos com Ele, se nós tivermos comunhão com Ele. Cresça mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Essa percepção, ela quer nos dizer que esse amor não é um amor cego, não é um amor apenas emotivo, não é um amor apenas sentimentalista, mas é um amor fundado e firmado em Cristo Jesus, aquele que nos amou primeiro. E o amor dele está em nós, nas nossas vidas. E isso alcança a nossa comunidade de fé. Para que o amor cresça mais e mais, em pleno conhecimento e percepção. E para que esse amor então deve crescer, queridos? Nós temos a resposta aí no versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes crentes sinceros, inculpáveis. Eu quero chamar a sua atenção para sincero. É aquilo que não é falso, é aquilo que não é mentiroso, é aquilo que não tem embuste, é aquilo que não é fingido, é aquilo que é sem cera, é aquilo que não é maquiado, é algo real, é algo que vem de dentro, é algo que vem do coração. Para sermos sinceros e inculpáveis, para que não recaia sobre nós a culpa de nós amarmos falsamente o nosso irmão. Paulo trazia esses irmãos na memória, no coração e nas orações. E quando nós crescemos espiritualmente, através da expressão do amor que cresce mais e mais, pelo conhecimento e pela percepção, sabendo que este amor não provém de nós, mas é o amor de Deus em nós e por nós. Isso gera em nós fruto de justiça. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Esse fruto de justiça, ele não vem pela nossa relação, mas é por intermédio, é mediante Cristo. É Ele que nos faz justos, é Ele que nos justificou. A nossa justiça é trapo de imundícia. Nós precisamos estar alicerçados na sua palavra. Isso tudo tem uma única razão na nossa comunidade de fé, na nossa comunhão, na nossa igreja, no nosso compromisso com o Evangelho, na nossa koinonia, para a glória e louvor de Deus. Não há outra razão. Não há outra razão. Não é para que nós saiamos daqui satisfeitos e alegres por termos abraçado o irmão. Não é para que nós saiamos daqui satisfeitos e alegres porque a igreja cresce. Não é para que nós saiamos daqui dizendo aos quatro ventos que nós pertencemos a uma igreja que é bacana, que é bonita, que canta bonito. Não, é para o louvor e para a glória de Deus, tão somente. Não há outra finalidade de nós termos a alegria de pertencermos a uma comunidade de fé que não seja para a glória e para o louvor de Deus. Paulo ora por esses irmãos, para que eles se desenvolvam espiritualmente, para a glória e para o louvor de Deus. Quando nós oramos pelo irmão, nós podemos pedir muitas coisas, sim, podemos. Nas nossas terças-feiras e domingos pela manhã, nas nossas reuniões de oração, nós colocamos diante do Senhor as nossas petições, as nossas súplicas, e oramos juntos por isso, pela cura,
pela conversão de um ente querido, pela aprovação em uma prova, pelo resultado de um exame ou de um concurso feito. Por tantas coisas nós oramos pelo crescimento da igreja, oramos para que Deus continue nos abençoando, mas a mais importante forma de nós abençoarmos a vida do irmão é pedindo a Deus que faça o irmão crescer espiritualmente, para que nós cresçamos como igreja do Senhor, firmados na palavra, e que esse crescimento espiritual transborde e reflitam no amor que nós temos uns pelos outros, pelo amor que nós temos pelo Senhor, pela sua obra, pela sua palavra, pelo Evangelho. Tudo isso para a glória e para o louvor de Deus. Pertencer a uma comunidade de fé é uma bênção, é uma bênção, é uma alegria. Trazer os irmãos na memória, e a despeito de tudo que somos diferentes, darmos graças a Deus por tudo que recordamos. Trazer os irmãos no coração, sentindo um amor real, sentindo falta dos irmãos que aqui não estão, nos alegrando com aqueles que retornam, chorando com aqueles que estão chorando, vivendo a vida comum da igreja e trazendo esses irmãos nas nossas orações. É assim que nós devemos ter a alegria de pertencermos a uma comunidade de fé. Uma comunidade de fé imperfeita. Uma comunidade de fé que não atende a todas as nossas exigências e expectativas. E sabe por que ela é assim? Porque eu faço parte dela. Porque você faz parte dela. E nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos dúbios, nós somos inconstantes, mas pertencemos a um Deus que é verdadeiro, que é constante, que é imutável, que é eterno e que nos escolheu para nós pertencermos a essa comunidade de fé. Muito mais, que muito nos honra e nos orgulha, pertencermos à Igreja Presbiteriana do Brasil, termos a sarça ardente como nosso símbolo, as nossas confissões de fé, tudo isso é uma alegria muito grande. Mas sermos escolhidos, alcançados pelo Deus Todo-Poderoso, que é perfeitamente santo, que é perfeitamente justo, que é perfeitamente eterno, que é perfeitamente perfeito, e olhar para mim e para você, e nos alcançar, e nos colocar aqui, e nos fazermos instrumentos seus aqui, para nós termos na recordação, dando graças a Deus, na memória por tudo que aqui vivemos, trazendo os irmãos no coração, amando genuinamente, e nas nossas orações, pedindo para que o irmão cresça espiritualmente. Deus abençoe a nossa igreja, Deus nos faça crescer espiritualmente, Deus nos dê a verdadeira comunhão, no compromisso de pregar o seu evangelho e de glorificar o seu nome, de honrá-lo como aqueles que foram escolhidos para pertencerem a essa comunidade de fé. Deus abençoe, irmãos. Vamos ouvir o Ministério Vida? Vamos louvar ao Senhor.